todo mundo acha que é obrigação de Deus atender às suas aflições, não é? E você, também acha isso? Bem, eu vou falar uma coisa para vocês muito séria e que muita gente não se dá conta, nem percebe. Deus não é nosso servo. Deus é o Senhor. E Ele não tem obrigação nenhuma para conosco. E sabe por quê? Porque Ele já fez tudo o que tinha que ser feito para a gente. Agora, nós, não. Nós temos, sim, compromissos, obrigações em relação a Ele. E por que eu digo isso? Porque Ele criou todas as coisas para a gente. Para que a gente vivesse em sintonia, em um relacionamento com Ele. E nisso, fôssemos gratos por tudo aquilo que Ele tem feito. Você sabe que mesmo que a gente esteja falhando, errando, Ele tem paciência para nos ensinar, orientar, corrigir. Mas o que faz a sociedade, gente? O mundo. As pessoas em relação a Deus. Não estão nem aí para Ele e ainda querem que Ele faça tudo o que elas desejam. Sabe, aconteceu com uma mulher, Agar, mãe de Ismael. Ela estava com seu filho no deserto. Ela tinha sido expulsa com seu filho da casa de Abraão, porque seu filho estava zombando de Isaac. E eles estavam vivendo uma vida bem difícil, enfrentando o deserto. Agar, até mesmo em um dado momento, viu a morte que estava chegando até eles. Ela nem quis nem olhar para o seu filho e por isso ela se afastou dele para não sofrer ainda mais. E sabe o que aconteceu? E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Olha só, gente, Agar estava tão desesperada em ver o seu filho morrer, mas ela em nenhum momento chamou a atenção de Deus. Mas a voz do menino, sim, chamou a atenção de Deus, a ponto do anjo bradar a Agar desde os céus, dizendo: que tens, Agar? A Bíblia não fala que Agar respondeu a Deus. Provavelmente, Agar estava ali revoltada com Deus, o Deus de Abraão, pensando que Deus teria que ter dado uma saída para eles não saírem da casa de Abraão. E é assim que muitas pessoas tratam a Deus. Pelo fato de Deus não fazer as coisas do seu jeito ou da sua maneira, então ficam chateadas quando as coisas não saem do jeito que elas querem. E esses tipos de pessoas nem se importam em desenvolver, em amar esse Deus. E olha que esse Deus de Abraão já tinha enviado o seu anjo para falar com Agar outra vez. E também no deserto. Só que agora ela não fez a parte dela. Quem fez foi o menino. Ela não quis desenvolver, enquanto estava ali na casa de Abraão, em desenvolver um relacionamento com esse Deus de Abraão, mesmo que ele falou com ela. E olha só como é que Deus é maravilhoso. Ele ouviu a voz do menino. E por Deus ter consideração a Abraão, a semente de Abraão, então Deus, ele fala naquele momento do sufoco. Agar, ela teve a oportunidade para amar ao Deus de Abraão, mas ela mesma não quis. E é assim, você como ouvinte tem a sua liberdade de escolha. Você tem tido várias evidências da existência de Deus por meio dos testemunhos de vida e você tem ouvido a palavra de Deus. Mas se você escolhe em não amar, em não se relacionar com Ele, pode Ele mudar você? Não,
porque você é que escolheu não amar. Pense sobre isso. Será que você, como ouvinte, tem alguma consideração a Deus? Bem, enquanto isso, você pensa aí e vamos a uma linda música instrumental da banda Universos, Forte Soul. Olha, como é triste quando a gente avalia as nossas atitudes, ações, porque quando a gente avalia com o que é justo, o que a gente acha? A gente acaba encarando os nossos defeitos, erros. E por que não dizer a palavra tão forte, pecado? É o pecado que faz você ser essa pessoa que tudo se queixa, reclama, nada está bom para você, ninguém presta para você. E aí, com esses pensamentos, cada vez você fica mais sozinha. E por quê? Porque esses pensamentos que vêm do seu coração têm feito você ser uma pessoa pesada nas suas palavras. E não é só o seu coração não que sente essas coisas ruins, mas de todo ser humano. E é por isso que falamos tanto que você precisa de Deus, do Espírito Santo, para que Ele te possa capacitar a aceitar a verdade como ela é. A Bíblia disse que Deus ouviu a voz do menino. E por quê? Porque Deus tem uma alta consideração com aqueles que servem a Ele, que deixam a sua própria vontade para servir a Deus. E você acha que Deus vai ficar indiferente com a semente de Abraão? Claro que não. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Olha que Deus maravilhoso é esse, que considera um servo dele e que no último momento ele vem. E sabe por que Deus espera esse último momento? É porque Ele aguarda a nossa fé. E a melhor forma de acionarmos a nossa fé é nesses momentos de aflições. Deus disse a Agar: Não temas, porque Deus
ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Deus, de novo falando com aquela que nunca quis se relacionar com ele. Observe, gente. Observe como é a misericórdia de Deus, mesmo com os ingratos. Ou seja, ele continua a dar outra oportunidade a Agar. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Olha só, mesmo que Deus viu a ingratidão de Agar, ele fala com ela. Ele fala sobre o menino e dá a direção para Agar e abre os olhos dela. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Ou seja, Deus cumpriu o que prometeu. Foi fiel, mesmo que Agar fosse infiel. Deus foi fiel por causa da consideração que ele tinha com Abraão. E Deus ouve a fé viva. Se você está distante de Deus, é porque você escolheu viver do seu jeito. E por isso, ele não te ouve. Mas a partir do momento em que você se aproxima, você se humilha, porque você é o original. Ou seja, esse jeito de ser amarga não é o que você precisa, não é? E por isso é uma mentira. E Deus ouve a fé viva, porque ela é sincera, original. Participe, Deus, da sua fé. Sim, você. E aprenda a se relacionar com Ele.